Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 6 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre o sistema cardiovascular. Já perceberam, né? A gente começou falando do sistema digestivo, agora a gente vai falar do sistema cardiovascular. Nós vamos passar por todos os sistemas do corpo humano. Alguns a gente já estudou no sexto ano, sistema locomotor, os sentidos, sistema nervoso, mas agora no oitavo nós vamos passar pelo restante dos sistemas presentes no corpo humano. E hoje é dia do sistema cardiovascular. Nós veremos a morfologia do sistema cardiovascular, como que ele é formado, quais as principais estruturas e os principais órgãos desse sistema, a fisiologia, como que ele funciona, para que ele serve e algumas patologias que existem no sistema cardiovascular que a gente consegue encontrar. Essas patologias são alguns distúrbios ou doenças que ele vem a desenvolver ao longo da vida, que pode vir a desenvolver ao longo da vida. Os nossos objetivos específicos da aula de hoje: conhecer a importância e o funcionamento do sistema cardiovascular, identificar os elementos responsáveis pelo funcionamento, que sem eles o sistema cardiovascular não conseguiria funcionar, e apresentar algumas das principais patologias que envolvem o sistema cardiovascular. Antes da gente começar, eu quero que vocês tenham em mãos o penal e o caderno de vocês. Tomem notas, façam anotações de alguns conceitos, algumas definições que vocês encontrarem na aula de hoje, curiosidades que vocês não conheciam. Elas vão ser muito importantes futuramente, quando vocês forem fazer uma revisão desse conteúdo. Ou quando forem fazer os exercícios no final da nossa aula. Vamos começar? Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue no organismo. E inclui, além do sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Então, o sistema cardiovascular é constituído principalmente por esses três componentes: o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Sem um deles, o sistema cardiovascular não funciona. Se nós não tivermos o coração, o sangue não vai fluir através dos vasos sanguíneos. Se nós não tivermos os vasos sanguíneos, o sangue vai ser bombeado pelo coração, mas vai ficar espalhado pelo nosso corpo, também não vai funcionar. E se a gente não tiver o sangue, não tem o que transportar pelos vasos sanguíneos. Então, precisa desses três componentes para o sistema cardiovascular realizar a circulação do sangue, funcionar com qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos. Formam uma rede de tubo de paredes elásticas, não é rígido como o encanamento de um prédio. Ela é elástica, parcialmente elástica, que conduzem o sangue pelo corpo. Podem ser divididos em três tipos. Os vasos sanguíneos podem ser as artérias, responsáveis pelo transporte do sangue do coração para os tecidos do corpo. Então, as artérias saem do coração. Apresenta paredes grossas capazes de se contrair e relaxar junto com os batimentos cardíacos. Quando o coração bombeia o sangue, ele está mandando uma grande quantidade de sangue. Então, as paredes das artérias elas precisam ser grossas para não estourar. Senão, essa grande quantidade de sangue iria romper a parede da artéria e ela iria vazar, sangrar, enfim. Por isso que as artérias elas precisam ter uma parede grossa, resistente. E elas se ramificam em arteríolas e capilares sanguíneos. A maioria transporta sangue rico em gás oxigênio. Arteríolas e capilares sanguíneos são ramificações bem pequenininhas, menores do que um fio de cabelo. Elas estão próximas ou muito próximas de todas as células do nosso corpo. Elas são responsáveis por levar o sangue com oxigênio para todas as células do nosso organismo. A grande maioria das artérias transporta sangue rico em gás oxigênio. Então, do coração para o restante do corpo com oxigênio. Existe uma exceção apenas que a gente vai falar mais adiante. As veias são responsáveis por transportar o sangue dos tecidos do corpo para o coração. Então, as veias vão captar
o sangue com os excretas, com gás carbônico, por exemplo, e vão levar para o coração. Daí do coração ele vai ser transportado para os pulmões para ocorrer a troca dos gases. Então as veias transportam dos tecidos do corpo para o coração o sangue. E se comparadas às artérias, elas apresentam menor diâmetro e menor grossura das suas paredes. Elas não precisam ser tão grossas porque elas não recebem um impacto grande da pressão do sangue bombeado pelo coração. O sangue foi bombeado pelas artérias, ele percorreu todos os tecidos do corpo, e daí ele chega nas veias, ele já não está com grande pressão. Então, as paredes das veias não precisam ser tão grossas, elas não vão romper por conta desse bombeamento do sangue. As veias principais de maior calibre, elas possuem válvulas que impedem o refluxo do sangue. A maioria delas transporta sangue rico em gás carbônico. Como eu comentei, a maioria das veias transporta sangue rico em gás carbônico. Existe uma exceção também que nós iremos comentar mais adiante. E os capilares sanguíneos são vasos com diâmetros muito menor que o das veias e das artérias e apresentam apenas uma camada de células. As veias e as artérias são várias camadas de células, uma do lado da outra, para deixá-la bem grossa. Já nos capilares não, é uma camadinha só de célula. O sangue consegue passar de um lado dessas células para o outro. Então ele está em contato direto com os tecidos do nosso corpo. Nas suas paredes, permitindo a passagem de materiais do sangue para o líquido extracelular e do líquido extracelular para o sangue, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Tem uma comunicação entre as artérias e as veias através dos capilares sanguíneos. A artéria levou o sangue entrou em contato pelos capilares sanguíneos com os tecidos, as células dos tecidos elas absorveram o oxigênio, liberaram gás carbônico para o meio extracelular e as veias captaram esse sangue com gás carbônico agora e transportam de novo para o coração. Então nós temos aqui uma representação de como que ocorre isso. Na primeira imagem nós temos uma artéria representada em vermelho com sangue rico em oxigênio, passa pelos capilares, deixa o oxigênio para os tecidos, para as células dos tecidos ali ao redor e passa, na representação aqui, para uma coloração azulada, que ela representa que está cheia de gás carbônico. E esse gás carbônico, junto com o sangue, vai através das veias. Temos também a representação da grossura, do calibre desses tubos. A artéria ela é mais grossa, a veia é um pouco mais fina que a artéria e o capilar é formado por apenas uma única célula. E lá nós temos as válvulas, na nossa última imagem, as válvulas das veias principais. Elas impedem o refluxo do sangue. Então, o sangue segue sempre para uma única direção, em direção ao coração, porque são as veias. Quando o sangue, a gente se movimenta, o coração bombeia, ele empurra um pouco do sangue para cima. Isso faz com que as válvulas se fechem quando o sangue tenta retornar, para impedir que a circulação não ocorra em um único sentido. Então essas válvulas servem para impedir que o sangue volte, que a gravidade puxe esse sangue para baixo. E as exceções que eu comentei com vocês? As exceções são a artéria pulmonar, porque ela transporta sangue rico em gás carbônico, e a veia pulmonar, que transporta sangue rico em gás oxigênio. Existe essa exceção porque o sangue, a gente comentou, sangue rico em gás carbônico, rico em oxigênio. Artérias não são exclusivamente transportadoras de oxigênio. Quando a artéria sai do coração para o pulmão, ela está transportando gás carbônico, porque ela precisa que ocorram as trocas dos gases carbônicos lá nos pulmões. Aí dos pulmões volta para o coração. Essa volta para o coração, levando sangue para o coração, é uma veia que tem que fazer.
chamada de veia pulmonar, levando o sangue rico em gás oxigênio. E o que é o sangue? O sangue é um fluido viscoso de cor avermelhada que circula por todo o organismo. Todo mundo já deve ter visto um sangue. Se cortou uma vez ou viu algum parente se cortar, enfim, furou o dedo com um espinho. É um fluido viscoso, não chega a ser líquido, totalmente líquido, ele é um pouco grosso, não escorre que nem água, então é chamado de viscoso. Coloração avermelhada, porque ele apresenta os glóbulos vermelhos, que a gente vai comentar mais para frente. O sangue pode ser dividido em duas partes. Uma parte líquida, formada pelo plasma, que tem uma coloração amarelada e é constituído de água, nutrientes e gases. E a parte sólida, formada pelas células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos e brancos, ambos são produzidos na medula óssea vermelha. Os glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias, são células sem núcleo, responsáveis por transportar o gás oxigênio e o gás carbônico que se ligam em suas hemoglobinas. Então, o glóbulo vermelho, a hemácia, ela tem uma hemoglobina, uma molécula dentro da sua célula. O gás carbônico e o oxigênio reagem com essa hemoglobina, ficam ligados, ficam grudados nela. E a hemácia transporta o oxigênio ou o gás carbônico grudadinho ali nelas. Quando chega no coração, no pulmão, vai fazer a troca de gás carbônico por oxigênio. O oxigênio ele reage um pouco mais do que o gás carbônico. Quando chega nas células, a célula arranca esse oxigênio da hemoglobina e devolve para ela um gás carbônico que ela vai levar para os pulmões. É isso que ocorre dentro dos glóbulos vermelhos. Já os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são de várias formas e tamanhos, mas a função de todos eles é defender o organismo contra agentes estranhos. Existem vários dos tipos, a gente não vai comentar aqui nessa aula, senão teria uma aula só sobre glóbulos brancos. Existem vários dos tipos de glóbulos brancos, mas eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Os glóbulos brancos são esferas brancas. Tem outros formatos também, mas aqui na imagem são essas esferas brancas, enquanto as hemácias, os glóbulos vermelhos, são essas em vermelho. Percebam que elas não têm núcleo, por isso que elas são achatadas no centro. Elas não apresentam o núcleo, então as membranas dela quase se encontram no centro. E as plaquetas são fragmentos de células da medula óssea que estão envolvidas na coagulação sanguínea, evitando a perda de sangue pelo organismo. Quando a gente começa a sangrar, o nosso organismo tenta estancar o sangue. E quem estanca o sangue são as plaquetas. Elas, junto com os glóbulos brancos e as hemácias, elas vão formar uma barreira que impede o sangramento. E daí vai você lá e tira a barreira, tira aquela casquinha, impedindo a cicatrização ou atrasando a cicatrização. Então, por isso é importante. Se cortou, se feriu, coagulou o sangue, formou a casquinha, deixa ela lá que o machucado vai sarar mais rápido. O coração, outro componente principal do sistema cardiovascular. O coração é um órgão musculoso que impulsiona o sangue para todo o corpo através dos movimentos de sístole e diástole. É formado por 4 cavidades, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. Sístole vai ser a contração do coração, diástole vai ser o relaxamento. Então ele contrai, expulsando o sangue de dentro das suas cavidades, e ele relaxa na diástole para encher as cavidades com sangue. Ele funciona como uma bomba. Encheu, expulsou. Encheu, expulsou. As cavidades são esses buracos, esses quartos que o coração tem. Os 2 de cima são os átrios e os 2 de baixo são os ventrículos. A circulação sanguínea. O sangue flui por todo o corpo, passando 2 vezes pelo coração.
A circulação sanguínea é dividida em duas etapas. Na primeira etapa, denominada de pequena circulação, o sangue sai do coração para os pulmões, dos pulmões para o coração, realizando a troca de gás carbônico por oxigênio. Então, circulação pequena envolve só a parte de cima do tronco. O sangue saiu do coração, chegou nos pulmões, realizou a troca dos gases, voltou para o coração. Aí ele vai fazer a segunda etapa. Nessa segunda etapa, denominada de grande circulação, o sangue rico em oxigênio sai do coração, passa por todo o corpo e retorna para o coração, rico em gás carbônico. Opa, o sangue chegou do pulmão, rico em oxigênio, agora ele vai ser transportado para todo o corpo, levando oxigênio. Levou oxigênio para os tecidos, para as células do nosso organismo, retoma pelas veias para o coração. Daí do coração passa para os pulmões, dos pulmões chega no coração de novo, vai para os tecidos. São duas etapas que ele passa pelo coração e são essas duas etapas da grande circulação e da pequena circulação que ocorrem no nosso organismo. E alguns distúrbios. A aterosclerose, causada pelo estreitamento de artérias devido ao acúmulo de depósitos de gordura, podendo resultar em um AVC, ataque vascular cerebral ou um ataque cardíaco. É o entupimento de um vaso sanguíneo, qualquer que seja ele, uma artéria, um capilar ou uma veia, geralmente os de maior calibre que vão causar um ataque cardíaco ou um AVC, mas o acúmulo de gordura nas suas paredes vai causar a aterosclerose. Embolia, quando um fragmento de material se desprende do seu local original e percorre o sistema cardiovascular, podendo interromper o fluxo de sangue. A aterosclerose forma um acúmulo de gordura na parede de um vaso sanguíneo. Quando esse acúmulo de gordura se solta, ele vai ser chamado de embolia. Ele está percorrendo o sistema sanguíneo e ele vai se deparar com um vaso sanguíneo muito estreito. Ele pode se deparar com um vaso sanguíneo muito estreito, no qual vai parar o fluxo de sangue. Vai funcionar como uma rolha. Daí vai ser chamado de embolia. Varizes ocorrem quando as válvulas das veias não funcionam corretamente. O sangue pode ficar retido e as veias adquirem um aspecto dilatado, tortuoso. Lembra das válvulas que servem para impedir o retorno do sangue nas veias? Então, pode ser que elas não funcionem direito, que elas estão fracas, elas não conseguem impedir o retorno do sangue. Aí o sangue retorna e ele vai se acumulando cada vez mais e aquela veia vai ficando inchada, vai ficando dilatada. Hipertensão, isso causa dor, muita dor. Hipertensão, pressão sanguínea persistentemente acima do normal. Se não tratada, pode lesar órgãos com o tempo. Hipertensão, muitas pessoas à nossa volta têm hipertensão, são hipertensas. A pressão sanguínea elevada. Pode ser que tenha vários acúmulos de gordura ao redor dos tubos sanguíneos, dos vasos sanguíneos, e isso faz com que a pressão dentro dos vasos sanguíneos aumente, que elas vão sair com mais força, o coração precisa bombear com mais força esse sangue para ele percorrer todo o corpo. Então, a hipertensão, que é a pressão alta, precisa ser tratada e acompanhada. Arritmia, anormalidade na frequência no ritmo cardíaco. O coração ele tem um batimento certo. Tum, 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 tum. Quando ele não segue essa batida correta, ele vai ser considerado uma arritmia. Pode ser que ele fique vazio de sangue e não consiga preencher mais de sangue, ou não vai ter um fluxo sanguíneo adequado. A pessoa pode desenvolver sérios problemas também com arritmia cardíaca. Uma parada cardíaca pode acontecer. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz umas pausas, anota umas definições, uns conceitos novos aí. Faz os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.